Fala, investors, tudo bem? Então, agora, hoje, finalmente, né, é nossa próxima aula, que é sobre as estratégias de investimento. Na verdade, a questão da estratégia de investimento, que eu estou falando, é quais são as formas de adquirir, tá? As formas de aquisição de propriedades. São variadas, existem várias alternativas, várias estratégias que podem ser utilizadas para adquirir propriedades, mas eu simplifiquei aqui as principais, talvez, vamos dizer assim, as mais utilizadas. Tá? Então, para a gente não ficar nos alongando aqui, mais uma vez agradecendo o acompanhamento aí das aulas, pela audiência, está sendo aí pelo menos cerca de 90% está sendo compartilhado, e eu fico muito feliz com isso. Isso é muito bom, essa resposta aí de vocês. Tá? Então, para a gente não ficar mais alongando muito, eu vou já trazer aqui o slide para nos ajudar a ilustrar esse conteúdo. Então, vamos lá. Bom, então aqui nas estratégias de investimento, como eu mencionei, a primeira deles, talvez a mais simples ou a menos arriscada, talvez seja o Tax Lien Certificates, que são nada mais, nada menos do que as garantias de imposto. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é Tax Lien para você possa entender. O Tax Lien não é propriamente dito uma propriedade, tá certo? Porque o Tax Lien é uma garantia do imposto. O que é isso? Vamos supor que, comparando com pessoa física, seria como se a pessoa tivesse, né, no Serasa, certo? Então, nos Estados Unidos também é feito isso com as propriedades. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa, né, um trabalhador fez um serviço numa propriedade, sei lá, cortou a grama, por exemplo, e o proprietário não pagou. Então, ele vai e coloca um lien, que seria uma garantia, né, de receber esse pagamento. Isso é o lien, tá? O lien propriamente dito. Quando eu falo do tax lien ou tax lien, aí é o governo que colocou esse lien. Tá? Então, a pessoa deixou de pagar o nosso IPTU, que é o tax property, o governo coloca esse lien, essa garantia de receber um imposto sobre a casa. Então, no dia que ele tiver ou quiser vender aquela propriedade, ele vai ter que pagar aquela garantia que o governo colocou sobre o imposto. Então, o que acontece na maioria dos casos? De quando está, né, em débito, quando a propriedade tem um lien. Investidores pesquisam esses liens, que é público, e adquire esse débito que é do governo, que é para o governo receber, né? Não é o governo que está devendo, mas o proprietário. Estou tentando explicar um pouco mais detalhadamente para você entender. Então, o investidor, ele compra aquele débito que o proprietário tem com o governo, que é esse certificado, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui em números. A pessoa está devendo $1.000 do imposto e foi feito um lien, tá? Então, o investidor, ele compra aqueles $1.000 daquele lien. Então, com isso, o governo já se satisfaz do que ele precisa, certo? Que é o imposto. Mas o proprietário continua devendo. Então, no momento que o proprietário pagar esse débito, que vai ter juros, né, vai ter multa, você, como investidor, que já adquiriu aquele lien, aquele débito, vai receber não só o teu imposto, os $1.000, por exemplo, como mais a multa e os juros que o proprietário teve que pagar. E isso, dependendo do estado, pode variar aí de 12%, 18%, tem lugares que até acima de 20%.
Então, isso é um tipo de investimento, é uma estratégia. Não é uma estratégia muito utilizada, pelo menos por mim e pelas empresas que eu tenho como parceiros. Não é muito utilizado, vou dizer por quê. Não que seja ruim, mas porque é um tipo de investimento mais para longo prazo, né? Porque isso não acontece se a pessoa deixou de pagar o IPTU um ano, ele pode deixar de pagar o IPTU por mais 2 anos ou mais 3 anos. Então, é um investimento de longo prazo, tá? Mas o que acontece? Quando você adquire esse lien, ele depois de um tempo, o tempo depende de cada estado, esse lien, esse tax lien, né, esse certificado, ele vira um tax deed. Tá? Então, ele vira uma escritura. Tá? O deed é a escritura. Então, você, proprietário daqueles liens, daquela casa, vai ter o direito àquela propriedade. E fiquem pasmos, mas é verdade, inclusive pelo valor do imposto. Tá? Então, estou tentando falar um pouco assim, lento, para tentar entender, ser um pouco mais explicativo, porque mais detalhes, né, esse assunto mais detalhadamente, está no meu curso que é mais avançado, tá certo? Aqui eu tenho que ser mais simples para que vocês possam entender essa parte inicial. Então, o lien é um certificado, é uma garantia do imposto que foi colocado sobre a casa, e o deed já é o processo em si, o leilão daquela escritura. Tá? Se você tem o lien daquela casa, se você adquiriu, então você tem a prioridade naquela casa. Tá ok? Fora isso, a segunda estratégia, que é o deed, você não entrou através do lien, você tem uma lista que fica nos condados com todas as propriedades que estão nesse tipo de estratégia, que é o tax deed. Então, você adquire propriedades de leilão do governo, propriedades que foram recuperadas pelo governo devido à falta de pagamento de imposto, o nosso conhecido IPTU, ok? Então, essa estratégia do DID ela é muito utilizada. Aí já começa a estratégia que é mais utilizada. O DID, você consegue propriedades com valor muito abaixo do valor do mercado. Se for bem pesquisado e bem feito, você realmente consegue. Mas fica uma observação importante para esse tipo de estratégia, que é o seguinte: imagine você, se um proprietário não teve condições de pagar um simples IPTU, imagine a manutenção nessa casa. Tá? Então, imagine que ele não cuidou do ar-condicionado, imagine que ele não cuidou do aquecedor. Então, é um tipo de estratégia que precisa ter cuidado, precisa que seja feita uma boa pesquisa anteriormente, antes de adquirir essa propriedade. Saber o local que ela está, saber por quanto tempo ela está abandonada, né? Isso é importante. Tentar saber dessa casa se ela não foi detonada, se ela não foi prejudicada com o tempo, né? Questão de estrutura, questão mesmo do ar-condicionado, o aquecedor que eu falei, né? Que são itens obrigatórios nas propriedades. Então, o DID corre esse risco. Por outro lado, realmente, você tem condições de, através do tax deed, adquirir propriedade com valor muito abaixo do valor de mercado. É uma boa estratégia, mas precisa dos seus cuidados, ok? Isso no DID. Então, revisando esses dois, o lien é um certificado, tá? É um título que você compra do imposto devido pelo proprietário e que você ganha assim que ele realiza esse pagamento. O DID é o leilão dessas propriedades que por mais de um período deixou de pagar e vira leilão. Você consegue adquirir com valor muito abaixo do valor do mercado, mas fica a observação de ter o cuidado
em adquirir esse tipo de propriedade e realizar uma boa pesquisa, tá bom? A próxima estratégia, que é o que eu diria que é mais utilizada ainda, e principalmente por mim, ela é muito mais utilizada por mim, a de foreclosure. O foreclosure é um leilão de banco. Então, o proprietário deixou de pagar o mortgage, as prestações da casa, o banco recupera essa propriedade e coloca em leilão. Dentro da estratégia de foreclosure, existem outras estratégias internas, que seria o pré-foreclosure, o short sale. Isso aí seria algo mais detalhado para te falar sobre o foreclosure. Mas o foreclosure é isso, é o leilão de banco. Existem algumas estratégias de como tentar adquirir essas propriedades de foreclosure de modo mais ágil. Tá? Você pode contratar um agente de banco, isso é bem detalhado no outro material mais avançado. E você consegue, através de um agente de banco, inclusive até mesmo saber de listas de propriedades que ainda nem foram publicadas. Então, essa é uma boa estratégia. Eu gosto do foreclosure porque ele é um pouco mais rápido, né? E geralmente as propriedades não estão assim tão detonadas, né? Porque de certa forma o proprietário tem um cuidado, né? E não ter grandes prejuízos, né? Com aquela propriedade que ele tem que devolver ao banco. Então isso é um fator que faz com que consigamos propriedades não tão avariadas. Geralmente estão avariadas quando elas estão há muito tempo em processo de foreclosure, mas fora isso, pode não estar tão detonada assim como é o exemplo da estratégia que eu falei do tax deed, ok? A outra estratégia é off-market. O off-market, né, são propriedades que estão ali fora de mercado, então você pode comprar, tentar adquirir propriedade diretamente com o proprietário. Isso acontece muito. Tive recentemente aquisições de propriedades de off-market e você consegue negociar diretamente com o proprietário, que é uma estratégia também conhecida como buy owner. E através dessa estratégia você pode negociar diretamente ali com o proprietário e ter certas vantagens no valor da aquisição, ok? Então, basicamente, para a gente não ficar muito longo nos nossos vídeos, né, não ficar algo chato, né? Então, as estratégias que eu mais tenho conhecimento e posso te falar agora nesse momento são essas, ou talvez as mais importantes, são essas 4 aí. Então, temos o tax lien, que são os certificados, tá? São débitos que foram colocados em cima da propriedade, ok? Esses tax lien são do imposto devido, ok? Após um período, dependendo do estado, isso pode ser 2, 3 anos após, caso a pessoa permaneça, né, sem pagar os impostos, vai para leilão, então vira tax deed. Tax deed é uma boa estratégia de aquisição, mas reforçando, precisa ter muito cuidado em adquirir propriedades de tax deed, ok? Tem que ter muito cuidado. É bem tentador, porque realmente são valores muito baixos, mas tem que ter cuidado. O foreclosure já é uma estratégia que eu gosto mais. Ela te traz mais oportunidades e é um processo mais rápido, tá ok? É lógico que não é tão abaixo assim do valor de mercado, geralmente não é tão abaixo, mas você consegue sim fazer boas ofertas e conseguir propriedades com preço legal para fazer o investimento, fazer a reforma e colocar para venda. E a outra, a estratégia de off-market, que é quando não está ali publicado, não está naqueles sites que eu comentei nas aulas anteriores aí, sobre os sites de pesquisa. Então, essa propriedade não está, vamos dizer assim, à venda, né? Mas ela pode ser negociada com o proprietário, que é uma das estratégias chamada buy owner, onde você compra diretamente com o proprietário e consegue também, em alguns casos, uma boa oferta. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre a estratégia de investimento. Ok? Mais uma vez, quero agradecer vocês
pela presença nesses materiais que estão sendo passados para vocês, e até o próximo vídeo com o próximo curso que será mestrado para vocês. Ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo comparecimento nos conteúdos, nas aulas. Deixo aqui para vocês também sinalizado que tem a parte mais avançada, tem a mentoria que é feita por mim e também por especialistas que entendem de outras áreas. E fica aí o convite para vocês e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.